Olá, amigo do Efluente, novamente. Para quem estava escutando o episódio agora há pouco, ou escutou no lançamento e esperou uma semana para poder dar sequência nesse assunto tão bacana, estamos de volta aqui, seguimos com o Fábio, para a gente dar sequência na nossa conversa de MBBR, né? E como a gente estava conversando, eu vou trazer um link aí de uma situação que eu presenciei. Por sorte, não era eu que estava fazendo o start daquele sistema, mas peguei o start em andamento, onde o pessoal fez, então, o projeto com uma empresa para dimensionar o MBBR. Eles calcularam, se eu não me engano, era de 70% a 80% do volume do tanque. Eles dimensionaram que, com base nesse volume, era a quantidade de biomídias que precisava. Então, o pessoal, para startar esse sistema dessa estação que já estava operando, que já vinha operando, eles decidiram colocar basicamente os 80% direto dentro do tanque aerado. Uma aeração que não era tão eficiente, uma homogeneização que não era tão eficiente do tanque. Resultado disso, mais de metade desse volume de biomídias, branquinhas, bonitas, limpas, maravilhosas, boiando no tanque. Então, dito isso, Fábio, que tipo de experiência você consegue trazer para a gente, para quando o pessoal vai fazer o start desse sistema? Do que você já presenciou ou do que vocês recomendam como consultoria? Beleza, dimensionei e vou colocar a carga toda, porque normalmente em outros sistemas, quando a gente fala de start, a gente começa gradativo. Eu vou começar com 35% da vazão do equipamento, eu vou aumentar para 50%, vou ver se mantém eficiência, vou deixar acostumar e depois vou então para a capacidade nominal. Funciona dessa mesma maneira para o sistema MBBR ou não? Bom, separando em termos de botar a planta para rodar em rampa de vazão, é sempre interessante ter essa rampa bem aclimatada, até em termos de MBBR. É legal, por exemplo, você operar as primeiras semanas em batelada. Se for possível, é claro, se você tiver espaço, às vezes você não tem espaço para isso, mas se tiver um equalizador ou tiver uma vazão que permita, é legal manter lá em batelada, colocando um aumento gradual da vazão, para poder realmente não jogar tudo de uma vez. Mas isso são particularidades que às vezes no Brasil não dá, porque aqui você já tem que começar com a vazão de projeto aumentada em 20%, porque do projeto à execução e à partida já mudou tudo, e vai lá e taca tudo e as bactérias de você que se vive. Mas em relação às biomídias, diria que esse talvez seja um dos grandes desafios de processos com biomídias. Porque veja só, se a gente pensar em proporções, você vai pegar uma caneca com 1 litro e vai colocar, vai pegar um copo medida e vai medir 700 ml daquela biomídia. E vai jogar dentro dessa caneca de 1 litro e você vai ter que ficar mexendo para que tudo isso consiga se molhar e manter do nível da água para baixo. Porra, imagina você mexendo dentro da caneca de 1 litro, que, comparado volume a volume, essa caneca não é muito maior, o espaço, a área dela, não é muito maior do que o que você tem, tá ali. 30% só. Como é que você vai fazer para mexer? Porque você também não pode mexer devagarzinho, você tem que mexer com uma certa violência. Mexer para garantir que todas as peças se molhem e que não caia nenhuma para fora, no meio dessa brincadeira. É claro que a gente está falando aqui em 1 litro, em 700 ml de biomídia, caiu uma ou outra para fora, você pega com a mão e põe no tanque de aeração. Desses portes que a gente tem... É um bag para fora. Você vai colocar os operadores catando biomídia no chão, besteira. Então, é realmente uma etapa crucial. Você falou aí do sistema de aeração que era ineficiente. O MBBR, ele aceita bolha grossa. Você não precisa colocar bolha fina. Há uma teoria que diz que a própria bolha grossa, a bolha se choca com as peças, acabam se rompendo e fragmentando a bolha e dá conta do recado em termos de difusibilidade. Mas tem que ser um sistema de difusão muito bem instalado. Ele tem que estar realmente muito bem espalhado uniformemente na base do teu reator para promover uma mistura completa. E no nível de turbulência que garanta, porque agora você não está falando só em movimentar floco biológico, você está falando em movimentar essas pecinhas de plástico ou de poliuretano. Então é necessário, acima de tudo, como para todo processo biológico, se o preliminar é fundamental, o sistema de aeração é um outro item que não dá para economizar.
Economizar no sistema de aeração é você gastar com problema, dor de cabeça e dinheiro lá na frente. Não dá para fazer gambiarra, não dá para pegar tubo de PVC e furar com a furadeira e colocar lá, não dá para fazer isso. Quer dizer, dá, mas aí arque com as consequências. Então, você tem um bom sistema de aeração, aí a introdução das biomídias não dá para colocar tudo de uma vez, dependendo do volume de biomídia. É necessário que seja uma colocação gradual, porque é natural que elas boem. E aí o que acontece? Quando elas se joga, algumas ficam em contato com a fase líquida, começam já a se molhar. Só que outras estão aqui em cima, expostas ao sol. Então, não infelizmente, não é bonitinho. Aqui molhou, desce, e aqui está aqui em cima, vem para cá, sabe? Não é uma descida combinada. Não. As que estão expostas ao sol vão secar, não vão absorver a água, não vão formar biofilme e vão ficar com uma densidade tal que elas vão ficar lá boiando. Isso quer dizer que você vai ter que movimentar tudo isso. Você vai aplicar uma massa, um volume dessa biomídia, e aí, de alguma forma, você tem que garantir uma mistura que espalhe essas ilhas de biomídias que se formam. Nas vezes em que participei de partida, o que a gente fazia era vir com jato d'água. Dependendo do tamanho do reator, você vai ter que chamar um caminhão, ou mesmo, dependendo do tamanho do reator, usar essas VAP da vida, essas maquininhas de alta pressão, para você bater na biomídia e ela espalhar. Hoje, à tarde, à noite, amanhã, até você conseguir fazer com que não se forme essas ilhas de biomídia. Porque enquanto tiver a ilha de biomídia, tem biomídia em cima de biomídia, e aí tem biomídia muito seca que não vai fluidizar. Conseguiu afundar todas? Joga mais. E assim você vai paulatinamente, não tem uma receita. Coloca um quarto, depois coloca mais um quarto, mais um quarto, mais um quarto. Não, coloca um terço, enfim. É muito uma questão... O importante é garantir que, à medida que você vai colocando, elas vão afundando e vão ficando... Exatamente. Já aconteceu, era um reator relativamente pequeno, de adicionar as biomídias, e eu e mais 2 operadores pegar aí uma vassoura, um pedaço de pau, e ficar lá na mão, ao longo do tanque. Isso hoje, isso no dia seguinte. Essa é a etapa mais difícil, mas se você consegue afundar essas biomídias, colocá-las em fluidização, aumenta um pouco mais a aeração para poder, nesse momento, aumentar a turbulência. Não se preocupa com essas questões operacionais, você está preparando ainda, é o startup. Se você consegue isso, a partir do momento em que as biomídias foram para dentro d'água, a formação de biofilme, a entrega de resultado é muito mais rápido do que quando você usa biomassa em suspensão. Em menos de 30 dias, você já começa a enxergar o resultado. Biofilme, ele cresce muito rápido, porque é essa estrutura mais protetiva e que agrega muito mais bactérias por área do que o floco biológico. Então, o resultado, ele vem muito mais rápido. Em menos de 30 dias, você já tem resultados bons. Mas até isso acontecer, é necessário, de fato, ter muito trabalho físico mesmo, de mexer o reator para garantir. O reator é muito grande. Eu acho que é muito legal isso que tu traz, nesse sentido da questão do start, né? Porque se tu vai olhar, talvez eu esteja enganado, mas normalmente esse é um assunto que não é muito tratado em literatura e muito tratado até em cursos mesmo, né? Em que você fala de projeto, fala de operação, fala de parâmetro, mas o start a gente não fala, né? E o start, muitas vezes, é o que vai te ditar a regra do futuro, né? Às vezes, então, você fez um start errado, então você não mais cumpriu um parâmetro de projeto, que agora você já admitiu que estava errado, porque você fez o start errado, tipo biomídias, eu tinha que colocar 70%, então eu coloquei só 30%, porque o resto eu perdi, então isso virou uma porcaria, então eu vou agora continuar com 30%, que é o que deu certo. Não, foi tu que iniciou errado. Né? Então eu iniciei errado, agora eu estou com um parâmetro errado, e aí então sim, eu vou culpar as biomídias ou o projetista, porque ele disse que era 70, só consegui colocar 30. Não, cara, mas tu iniciou errado, né? Tem um processo aí que precisa ser consertado. E aí, isso que você comentou agora, Marcelo, culpou a biomídia. Nossa, isso é algo que às vezes tem que respirar muito para responder, porque muitas vezes quando você está explicando o processo para alguém que pretende adquirir um sistema de tratamento, não é um especialista. É alguém da área da gestão ambiental da empresa
que é responsável pela planta de tratamento e por tudo mais que diz respeito ao meio ambiente. Ali é só um braço, né? E aí ele pergunta, mas e a biomídia funciona? A biomídia é um item importante, mas é um item dentro de um conjunto. Se você não tiver um bom preliminar, uma caixa de gordura que funcione, um sistema de aeração decente, se você não tiver operação, nada, quer dizer, é igual ao nosso corpo. Nós vamos para aquela máxima, né, que eu sempre falava em aula, né, cara, se der uma Ferrari para um Zé Ruela dirigir, ele vai tocar num poste. Se tu der um Fusca para um piloto, esse cara vai fazer esse Fusca voar. Então, assim, essa é a IT, tens uma Ferrari na mão, mas tu tá operando de uma forma inadequada. Não adianta, não vai te dar o resultado. Não é a Ferrari, e não é o piloto, é o conjunto, né? Dá a Ferrari com o piloto para te ver o que acontece. E aí, uma questão que antecede ao startup, que também aqui no Brasil ainda não tem uma cultura muito boa, é o comissionamento. Não se faz comissionamento. Vamos na raça que vai dar certo de primeira. E depois que você joga tudo, você percebe que o seu sistema de aeração, que foi até que bem pensado, comprou um troço legal. Aí tem lá uma tubulação que desce, que deriva, e aí você descobre que nessa derivação, na hora da execução, enfim, houve algum problema e que criou-se um caminho preferencial de ar, e aqui está aerando mais do que aqui. Como é que você corrige isso? Corrige. Um vazamento, soltou um domo. Como é que você corrige isso? Então, realmente, eu acho que as pessoas elas têm vergonha de contar como fazem comissionamento e startup, porque é a hora do se vira nos 30. Você tem que fazer a coisa acontecer. Então, você usa procedimentos não ortodoxos, capaz de pular lá no tanque de aeração e ficar mexendo lá. Ninguém está vendo, né? Então, vamos lá. Então, você fica com receio de contar. As pessoas não contam o segredo. Como que eu fiz? Vou guardar só para mim. Um pouco de egoísmo. Egoísmo e vergonha talvez seja... E vergonha, eu vou dizer, essas duas coisas. Acho que tem um pouquinho de cada, e talvez isso explique o fato da gente ter pouco conhecimento efetivamente colocado e disseminável, né, vamos dizer assim, nessa parte do start, né? E realmente eu acho algo muito rico ali. Como tu falou, é uma parte do todo, né? Mas essa parte talvez vai estar influenciando, pode estar influenciando lá para o final, que a gente precisa estar de olho, né? E é muito legal que, acho que o Augusto trouxe isso no início já, da questão das biomídias, como inicia, porque eu acho que a gente pode aí romper uma barreira que realmente pode levar para esse lado, e que eu já tenho um preconceito, eu já tenho uma dificuldade de romper com conceitos, né, mais formalmente já implantados, e aí, de fato, eu começo a trabalhar situações de condenar aquilo que eu já condeno naturalmente por um preconceito. Né? Então, quando eu trabalho essa questão específica, aí eu acho que, de start, eu já quebro um pouquinho isso, que eu acho que é muito legal. Né? Eu acho que... Até para ilustrar... Desculpa, Marcelo, ou Augusto, te cortei. Não, porque esse ponto aí, eu trabalhei muito com a parte de start. Né? Então, é muito comum que a pessoa que trabalha com o meio ambiente, quando a gente estava falando de empresas, ela tenha 50 atividades no dia, pelo menos. Fora, talvez, alguma licença que está para estourar, fora algum cano que estourou, fora... Cano não, tubulação. E, às vezes, bota toda essa expectativa em cima de um equipamento novo. Como se esse fosse a solução da estação inteira. Salvação da pátria. E aí nem sempre é, né? Então eu trouxe esse ponto do start porque justamente eu acho que é um ponto-chave na estação, às vezes até para validação da tecnologia. Às vezes, cara, fez um start, eu vou lá, faço o start, faço o equipamento funcionar e falo o equipamento funciona e abandono, também não adianta nada. Né? Então, eu trouxe esse ponto porque é importante que quem vende sistema faça o start, acompanhe isso. E também quem tem o sistema, seja supervisor, coordenador, operador, acompanhe esse start para entender quais são os indicadores que a gente tem. E aí, falando disso de indicadores, assim, quando a gente fala de MBBR, né, e a gente fala de um start, quais os indicadores que a gente teria, assim, que a partida que está sendo feita está no caminho ideal, digamos assim. Você falou que, por exemplo, o resultado é muito rápido, né, mas aí seria o ideal fazer um start de 30 dias, obviamente. Depois disso, a gente pensar ali do comissionamento, um teste com água, se for um tanque do zero, ou alguma coisa assim. Como que a gente pode avaliar esse start sendo feito, para que talvez algum operador que vai acompanhar isso tenha essa informação na mão, assim.
Só queria ilustrar, até para pegar o gancho, participei de um startup, o ano passado, de uma das unidades recuperadoras de qualidade de água do Rio Pinheiros, a UR Pirajussara. Bom, esse projeto deve ser conhecido aqui de São Paulo, de boa parte das pessoas. É um projeto que visa a recuperação da qualidade do Rio Pinheiros. E tem 3 URs, que é como o pessoal chama, porque lá não é nem estação de tratamento de água, nem estação de tratamento de esgoto. Uma unidade de recuperação. Utilizam essa tecnologia com a biomídia de poliuretano. Lá no Pirajussara, que foi onde eu participei, lá tem uma vazão nominal de 660 litros por segundo. É gigantesca. E uma porcentagem de enchimento de 4,5% de biomídia daquela de poliuretano embarcada com carvão ativado. Você fala 4,5% é pequeno, mas é gigantesco. E nós tivemos uma estratégia que, para o R seguinte, a gente repensou, porque o tanque estava vazio, a gente adicionou uma guilhotina, foi soltando as biomídias, na medida que o tanque foi enchendo. Só que aí bateu um receio danado de que o acúmulo da biomídia pudesse eventualmente criar massa, peso e deformar a estrutura dos difusores. Então, felizmente não aconteceu, mas na outra UR, a gente já colocou metade do tanque com água e aí foi jogando para a própria água dar uma amortecida. E nos dias seguintes, VAP em cima de VAP para poder espalhar. Em relação e fluidizou. Em relação aos parâmetros de monitoramento, básico de qualquer processo biológico, DQO de entrada e DQO de saída, né? Mas o que acontece? Aí a gente recai também num outro grande problema. Tem medidor de vazão, a TOET? Você consegue manter uma vazão média de projeto, oscilando na máxima horária, na mínima horária ao longo do dia? O tanque de equalização equaliza mesmo ou é um tanque pulmão parado? Ou é um tanque de sedimentação? São tantos detalhes que antecedem ou que ficam paralelo à teoria, que é muito complicado. Um dos principais parâmetros do MBBR é a carga orgânica superficial. É o quanto eu vou colocar de comida por área de biofilme formado. E eu controlo isso, entre outras coisas, com a área com quanto que eu coloco de biomídia no meu tanque, a área que eu tenho, e a carga que eu estou admitindo. E a carga nada mais é do que vazão vezes a concentração de DBO. Eu não tenho como mudar a concentração de DBO, ou seja, de todas essas 3 variáveis, vazão, concentração de DBO e área disponível, eu só consigo manipular a vazão. Então, o operador ele teria que, de alguma forma, conseguir manter uma vazão média para garantir uma aplicação da carga orgânica superficial adequada de projeto. E assim, tudo fluir felizmente. Isso daí é bem complicado aqui no Brasil. Então, a gente acaba se virando isso para qualquer processo. A vantagem, novamente, é que o MBBR ele consegue suportar ser mais maltratado. Tudo tem um limite, mas ele suporta um maltrato com um pouco mais de habilidade do que o lodo ativado. Até porque, em geral, a gente sempre joga para mais. A vazão sempre é maior do que sempre a máxima da máxima horária. Isso implica numa carga orgânica superficial maior, que pode formar mais biofilme, mas até aí, comparado com o lodo ativado, o lodo de excesso gerado acaba sendo um pouquinho menor assim mesmo. Você consegue dar conta. O único problema é que essa carga orgânica superficial, ela dita se ocorrerá ou não um fenômeno de nitrificação também, para você pensar em remoção de amônia, em conversão de amônia a nitrato. Se você não consegue, se você, por exemplo, necessita nitrificar para remover amônia, para atender a padrões de lançamento de alguns estados, cuja legislação estadual já estão cobrando, a carga orgânica superficial alta, ela dificulta a nitrificação. Por quê? As bactérias nitrificantes, nitritante, nitratante, as tais das nitrosomona e nitrobacter, elas competem com as bactérias heterotróficas comedoras de carbono pelo oxigênio. O oxigênio é desejado pelas duas. Só que as heterotróficas, as comedoras de carbono, elas têm uma taxa de crescimento, de reprodução muito maior. Elas são mais hábeis, mais rapidinhas. Então, se você tem uma relação carbono-nitrogênio, DBO, nitrogênio total Kildo, muito alta, se tem muito carbono, você favorece as já mais hábeis, as carbonáceas. Quando você trabalha com carga orgânica superficial muito alta, você dificulta a ocorrência de nitrificação, porque você cria um ambiente desfavorável para as nitrificantes. Da mesma forma que, de repente, e isso também é comum, projetos superdimensionados, onde você prevê uma carga orgânica superficial de alta taxa e, na prática, ainda não houve ligação de rede, você não está recebendo esgoto,
e isso resulta numa carga baixinha. O que vai acontecer? Vai nitrificar. E nitrificando, sem você estar preparado, o mesmo problema que a gente encontra no lodo ativado de desnitrificação no decantador secundário, você também vai encontrar aí no seu processo. E a desnitrificação no decantador secundário significa liberação, a redução do nitrato a nitrito, pela ação das bactérias facultativas, que vão utilizar o nitrato como no lugar do oxigênio para oxidar a matéria orgânica, e esse nitrogênio gasoso, num dado momento, vai querer sair e vai levar junto ao lodo sedimentado, fazendo com que você tenha uma perda expressiva de biomassa. Nesse caso do MBBR, isso não impacta o processo, porque você não precisa dessa biomassa para voltar para ele, mas impacta a qualidade do teu efluente final. Então, nós tínhamos que cultivar o bom hábito. Tem que ter vazão, tem que ter controle de vazão, tem que ter um equalizador, tem que... O projetista, o gestor, o operador, eles têm que estar na mesma página. Senão, você compra uma coisa e lá pela frente você tem uma outra coisa. Eu acho que isso é muito legal, que ainda tá, acho que a gente aqui no episódio está na mesma página, né, do Start, tudo isso que tu fala se encaixa perfeitamente dentro dessa questão do Start, porque é isso, né, eu tô fazendo uma sincronização de várias coisas que vão desde eu ter o efluente na qualidade, na quantidade que eu preciso, juntamente com o início desse sistema, e que impacta, ou que pode impactar por muito tempo, por se entender que o Start não é aquilo lá que bom, eu vou colocar as mídias, agora eu vou colocar lá uma forma de que elas se molhem e que então não fiquem secas, mas não, talvez eu tenha um Start por, às vezes, 1 ano, em que eu ainda não tive condições adequadas para que esse sistema, de fato, chegasse no processo de estabilização conforme o projeto, ou na vazão nominal, né, de carga do meu projeto. Então, isso também é importante de quem está olhando para as biomídias de uma forma específica, isso também tem que estar ciente. Tudo bem, eu não tenho agora lodos ativados, mas eu tenho a biomídia, eu tenho ali uma formação de biofilme, eu tenho ali uma necessidade de carga que precisam estar adequadas. Então, não é só, eu acho que dentro do Start, né, essa questão de eu incluir a biomídia, está muito além nessa ideia, né, de que eu preciso ter esse processo muito mais bem controlado e entendido que essa sincronização tem que acontecer para que todo o sistema, de novo, atinja a sua eficiência máxima, né? Só para uma outra situação que o comissionamento e o startup ajudaria a resolver. Você tem 2 tanques em paralelo. Você divide a tua vazão para 2 tanques MBBR. Legal, bacana. O MBBR, ele tem como característica poder trabalhar com TDAH baixíssimo. Lodo ativado pode variar de 4 a 12 horas de tempo de detenção hidráulica. O MBBR, se o projetista tiver muita coragem e acreditar piamente no Metcalfe, você pode usar até 30 minutos. Nunca vi, felizmente. Mas eu já vi com 1 hora de TDAH. 1 hora. Nossa. E aí você faz 2 tanques em paralelo para dividir a vazão. Qual que é o problema de você trabalhar com TDAH reduzido? A DBO particulada. Às vezes não dá tempo para ela ser absorvida pela biomassa e devidamente metabolizada. Então você pode ter uma perda de DBO particulada porque não deu tempo para a coisa acontecer. Se foi bem projetado, se você entende como que é a característica do teu esgoto ou efluente que ia ser tratado, bacana. 1 hora atende, vai dar eficiência. Legal. Só que não tem medidor de vazão para você saber qual a vazão que está indo para o tanque A e para o tanque B. Você faz uma divisão hidráulica, puramente controlada pela hidráulica. Isso é legal. Mas imagina, a gente está falando de um TDAH reduzido de 1 hora. Você não consegue garantir que os 2 tanques tenham 1 hora. Nunca. Um vai ter 1h20, o outro vai ter 40 minutos, 1 hora. Haverão diferenças. E isso daí vai impactar no resultado de um dos 2 reatores. É necessário se pensar em investir na estação, não é gastar dinheiro, é investir em itens de Eu tenho que oferecer para o operador e para a operadora ferramentas para operar. Senão, ele fica à mercê ver para onde o vento está soprando, vira cozinha. Experimenta, não, está faltando um pouco mais de sal. E eu acho que aquele tanque eu tenho que reduzir. Fica muito no achismo, não é profissional. E aí cada operador vai ter o seu acho, né? Não pode. A gente tem capacidade técnica para operar.
como a gente comentou no backstage, eu não posso ser um teórico e eu não posso ser um simples operador de receita. Eu tenho que conseguir ter a habilidade de olhar e falar, não, aqui esse parâmetro tal não está bem aplicado. Ainda bem que a gente está falando de lodo ativado. Imagina falar de idade do lodo, descarte de lodo. Isso aqui ia ficar 5 dias a gente conversando os horrores que se fazem com o lodo ativado em termos de operação, por falta de informação. Eu acho que essa questão do monitoramento, certamente ele é essencial em qualquer sistema de operação, né? Mas quando a gente fala do start, talvez ele tenha uma importância tão grande quanto, para que eu possa, de fato, de novo colocar esse sistema dentro de uma situação adequada para que eu tenha essa rampa de evolução do meu sistema. Porque senão, de novo, e aí daqui a pouco eu vejo que esse sistema não está funcionando, e aí eu volto de novo para um consultor. Então, né, a gente falou da teoria e prática, o operador está se virando nos 30, está conseguindo fazer o que ele pode, e aí tu como consultoria ou como projetista que está dando o start, bom, mas como é que estão esses parâmetros? E tu diz, não sei. E aí, então, eu vou ter que, de novo, eu como consultor, que talvez tenha um conhecimento profundo do sistema, que é o que vai ser demandado para corrigir, faço como? Eu também vou partir para uma ideia de adivinhação. Tudo bem, eu talvez tenha um pouco mais de background, que eu diga assim, não, tá bom, quando acontece isso e aquilo, eu já vi isso acontecer, então talvez aqui eu vou fazer desta forma, mas, de novo, eu tenho isso como uma dificuldade de dar conta de reorganizar esse sistema no início, né, do start. E pelo que tu coloca, a biomídia, quando ela vai para esse processo, vamos dizer assim, de grande vantagem do sistema, que é a ideia, né, de que a gente tem aí o processo de diminuição do TDAH, a gente vai ter aí um problema talvez ainda maior em relação a esse start, ou esse processo que precisa estar muito bem organizado para que elas deem conta de fazer o trabalho delas, né? E aí não dá para escapar de você ter custos analíticos. Você tem que fazer um monitoramento de DQO, de sólidos em suspensão no teu efluente final. Não há medir o oxigênio dissolvido no tanque de aeração. São coisas que realmente farão uma diferença muito grande para você saber se no teu startup está na hora de mudar de fase, se você pode ir além. Porque sem informação realmente é o que você falou. Ou fica no feeling de um consultor ou de um operador mais experiente, ou então realmente tentativa e erro. Vamos mexer aqui para ver se dá certo? Não deu. Vamos mexer ali para ver se dá certo? Não deu. Isso aí também eu acho que é interessante, assim, o MBBR, isso é legal também de colocar, o MBBR, ele tem uma partida, um startup, se tudo isso for bem feito, tudo planejado, planejou, vamos executar. Vão lá os operadores, operadoras, o gestor, se tiver um consultor, tá todo mundo lá, vamos começar, vamos olhar, tudo bonitinho, só que eu tenho pressa, eu preciso entregar resultado daqui a 2 semanas, sei lá. Aí eu ainda tenho 2 opções. Eu posso inocular o meu tanque de aeração com um lodo vindo de um sistema de lodos ativados, lodo de excesso, uma biomassa em suspensão. Posso acrescentar essa biomassa em suspensão para eu ter um pool de bactérias disponíveis para migrarem para o biofilme. Então, essa é uma opção. Eu posso fazer isso. A própria troca volumétrica do reator, que não tem retorno de lodo, vai limpar essa biomassa em suspensão com o tempo. E isso acelera a formação do biofilme. E uma outra opção também é você aplicar a bioaumentação, comprar a bactéria e aplicar no teu sistema, também para oferecer um pool maior, um conjunto maior de bactérias, para promover uma colonização mais rápida da biomídia. São 2 ações que podem ser pensadas também no startup. E o legal é que sejam pensadas, porque são 2 ações complexas e que envolvem custos e uma série de regulamentação. Dependendo do estado, o órgão ambiental fiscalizador, ele pode exigir que isso esteja na tua licença de operação, o uso de bioaumentação, porque está lá, não me lembro agora o número do CONAMA, que regulamenta a biorremediação, que é, para a gente, a bioaumentação, com essa necessidade, pode usar, são bactérias naturais, que você vai colocar lá dentro, mas o órgão ambiental fiscalizador tem que dar ok. Você tem que comprar um produto com laudo no IBAMA, e o órgão ambiental tem que te dar ok. Dependendo da relação que você tem com o órgão ambiental, isso já tem que ter sido pensado. Eu vou pegar lodo ativado do vizinho, vou lá pedir uma xícara de lodo ativado lá, que ele vai descartar, e levar para o meu reator.
preciso transportar esse lodo. Não é tão fácil, não é o volume, enfim. Isso tudo tem que ser muito pensado para não ser uma atitude de espirro. Sabe, o espirro é aquela coisa que... espirrei. Eu tive uma ideia agora. Vamos fazer assim? Pode dar certo, mas você não teve tempo hábil para digerir essa ideia e ver se esse é o melhor caminho. Muito legal. Eu acho que nesse episódio a gente foi por um lado bem interessante e muito útil, eu acredito, para quem inicia, até por tudo que a gente falou no início do episódio, né? Que esse tipo de conhecimento é um conhecimento que por vergonha, né? Ou porque seja outro motivo, né? É isso aí, a gente não tem isso colocado, né? Acho que foi muito top, muito top pro lado que a gente foi. Agora vamos para a parte 3. E vamos para a parte 3, que eu acho que é falar um pouquinho mais dessa questão da evolução do biofilme dentro, né, das biomídias, que eu acredito também tem um aprofundamento legal aí, que a gente pode falar, já pegando, com certeza, o gancho aí dessa última fala entre, né, um lodo ativado, uma bioaumentação, e o próprio processo que já iniciou, então, o start já teve, como é que isso aí caminha dentro dessa questão da formação do biofilme, né, e o que mais a gente pode explorar dentro desse assunto. Sim. Né? Então, valeu, gente. Valeu, até o próximo. Até a parte 3.